Olá e bem-vindos! O material que a gente tem hoje propõe uma ideia que, olha, pode virar nosso conceito de Natal de cabeça para baixo. Com certeza. A fonte é o livro Boas Novas de Grande Alegria, de John Piper, especificamente o prefácio e a introdução. Uhum. E a missão da nossa conversa aqui é investigar uma pergunta central que o autor levanta. A questão não é o que a gente quer ganhar no Natal, Exato. mas sim o que Jesus quer nos dar. E segundo Piper, a resposta tem a ver com o experimentar a alegria do próprio Deus. Vamos investigar como ele chega nessa conclusão. É uma premissa fascinante, porque desloca o nosso centro de gravidade, né? Totalmente. Normalmente a época é sobre as nossas listas de desejos, as nossas expectativas, e o autor nos convida a pensar a partir de uma perspectiva divina. Sim. Mas, para entender a profundidade do argumento dele, é importante a gente estabelecer o cenário. E o cenário é a tradição do advento que ele usa como pano de fundo para essas reflexões. Certo. Então, para a gente chegar nessa ideia central, talvez a gente precise dar um passo atrás e alinhar os conceitos básicos. Isso. A começar pela própria palavra advento. É um termo tão comum nesta época do ano que a gente raramente para pensar no que ele de fato significa. Pois é, e a origem é bem direta. Vem do latim adventus, que significa simplesmente vinda ou chegada. Vinda. E, claro, o foco imediato que todo mundo tem em mente em dezembro é a primeira vinda de Jesus, o nascimento dele em Belém. É a celebração do que os teólogos chamam de encarnação. Deus se tornando humano. Exato. Um evento que moldou a história. Mas a análise do autor não para por aí. E é aqui que, para mim, a coisa já começa a expandir. Ah, sim. Ele argumenta que o advento tem um foco duplo. Não é só olhar para trás, para a manjedoura, Não mesmo. mas também olhar para frente, para a promessa da segunda vinda de Cristo. Essa ideia de que a gente está celebrando tanto o que já aconteceu, quanto o que a gente ainda espera. Precisamente. E essa dupla perspectiva é o que dá à estação sua riqueza e, de certa forma, sua tensão. A gente vive entre os adventos. Entre os adventos, gostei disso. O autor usa um exemplo muito bom de um hino conhecido, Cantai que o Salvador chegou. A gente canta sobre alegria, mas uma das estrofes fala sobre Jesus trazendo paz em régia profusão e governando o mundo com graça e verdade. Certo. Isso claramente não descreve o bebê indefeso em Belém, mas o rei que vai retornar para estabelecer seu reino plenamente. O advento nos convida a segurar essas duas realidades ao mesmo tempo. E isso me faz pensar. A nossa cultura popular foca quase 100% no bebê na manjedoura, no presépio, na história do nascimento. Uhum. Por que você acha que essa segunda parte, a da esperança futura, ficou tão esquecida nas celebrações modernas de Natal? É uma ótima pergunta. Eu acho que tem alguns fatores. O primeiro é tangibilidade. A história do nascimento é uma narrativa concreta, com personagens, um cenário, um drama. É fácil de visualizar, de contar para as crianças. Sim, é uma história fechada. Exato. A segunda vinda já é um conceito mais abstrato, escatológico, pode ser mais difícil de compreender e, para alguns, até um pouco intimidador. E talvez menos comercial também. Com certeza. Esse é o segundo fator. O Natal bebê vende. Vende presépio, cartão, decoração. O Natal rei que volta não se encaixa também no modelo de consumo. Então, com o tempo, a parte mais palatável da história acabou dominando a consciência coletiva. Faz todo sentido. E essa preparação para celebrar a vinda tem um calendário próprio, né? Que também é um pouco diferente de outras tradições. O texto menciona que não são 40 dias fixos como a Quaresma. Não, é mais variável. O advento sempre começa no quarto domingo antes do Natal. Há sempre no domingo. Isso. E termina na véspera de Natal. O que significa que, dependendo do ano, ele pode durar de 22 a 29 dias. É um período mais curto, mais compacto, de antecipação. É uma contagem regressiva. E essa contagem se manifesta em nossas inúmeras tradições pelo mundo. Sim, e é interessante como essas tradições são multissensoriais. O autor cita acender velas, cantar hinos específicos, Comer doces. comer doces, pendurar guirlandas.
É algo que envolve a família, a comunidade e cria uma atmosfera. Ele parece ver essas práticas de forma muito positiva, como um jeito de estender a celebração. Ele vê. A lógica dele é que a encarnação é um evento de proporções cósmicas. Tentar comprimir a magnitude de Deus se tornando homem num único dia de celebração É pouco. é quase impossível. As tradições do advento, quando bem utilizadas, funcionam como um amplificador. Elas nos dão tempo e ferramentas para meditar sobre o significado do Natal ao longo de várias semanas, construindo a antecipação de forma intencional. Quando bem utilizadas. Essa é a chave, não é? Porque há sempre o risco de o ritual perder o seu significado. Exatamente. E é interessante como o autor usa todas essas tradições, as velas, as músicas, como uma ponte para um alerta maior. Certo. O prefácio do livro, escrito por David Mavis, aponta diretamente para essa tensão. Ele diz que tudo isso é ótimo desde que não se perca o foco principal. O grande perigo de dezembro é que a parafernália da festa sufoque a pessoa que está sendo celebrada. É o paradoxo de estar mais ocupado do que nunca com o Natal, mas mais distante do que nunca do seu significado. Então, como a gente evita que a tradição vire só rotina? Que perca sua alma. A sugestão do autor é ancorar todas as práticas num propósito central e explícito: a adoração a Cristo. Adoração. Mathis sugere que o espírito do advento pode ser resumido no hino como Ó vinde, fiéis, que é um chamado direto, ó vinde, adoremos o Rei. As velas não são acesas por serem bonitas, mas para simbolizar a chegada da luz do mundo. Certo, o símbolo por trás. Os hinos não são cantados por nostalgia, mas como declarações de fé. O foco é sempre a figura de Jesus, não apenas o bebê, mas o Deus homem, o Salvador, que veio com um propósito que o levaria à cruz. Cada tradição deve ser um trampolim que nos lança para uma contemplação mais profunda dele. E essa ideia de manter o foco em Jesus nos leva direto ao coração do argumento do livro, que é a pergunta que eu achei fantástica: o que Jesus quer no Natal? É uma virada de chave completa. Essa inversão de perspectiva é muito poderosa. É. E para responder a isso, o Piper não especula. Ele vai para o que ele considera ser a evidência textual mais forte que a gente tem do desejo profundo de Cristo, a sua oração mais longa registrada na Bíblia, lá no capítulo 17 do Evangelho de João. A oração sacerdotal. Exato. É uma oração feita pouco antes da crucificação. E o clímax do pedido dele ao Pai está no versículo 24. O versículo diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. É uma declaração de desejo muito clara, muito pessoal. Ele quer a nossa companhia. Sim, mas a pergunta que o autor nos força a fazer é: por quê? Certo. E é aqui que ele confronta um equívoco teológico muito comum, quase um clichê. A ideia de que Deus criou a humanidade porque estava solitário. Ah, sim, eu já ouvi muito isso. Pois é. Mas a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe desde a eternidade numa comunhão de amor e satisfação perfeitas. Deus não tem necessidades ou carências como a gente. Ele não precisava de nós para se sentir completo. Então, se não é para preencher uma solidão divina, por que Jesus deseja tão intensamente que a gente esteja com Ele? A resposta está no final da frase. Para que vejam a minha glória. Essa pequena frase muda tudo. O desejo de Jesus não é para satisfazer uma necessidade nele, mas para satisfazer o anseio mais profundo em nós. Em nós. Fomos criados, segundo essa perspectiva, para algo grandioso, contemplar a glória de Deus. E glória aqui não significa só um brilho ou uma luz forte. A palavra hebraica original, kabod, carrega a ideia de peso, importância, magnificência, a soma de todas as perfeições de Deus. Uau! O que Jesus quer pra gente no Natal é que o propósito da nossa criação se cumpra, que a gente possa ver e se maravilhar com quem ele realmente é. Isso é denso. A ideia de que o maior presente que ele quer nos dar é a visão da sua própria beleza e valor, mas ver ainda só um pouco passivo, sabe? Como se fôssemos espectadores numa galeria de arte ou num cinema cósmico. Exato, e é por isso que o autor diz que essa é apenas a primeira metade do desejo de Cristo. A
A segunda metade, que aprofunda e completa a primeira, está no versículo 26, o último versículo da oração. Onde ele diz: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Viu? Aqui a linguagem muda de ver para amar. E essa é a culminação de tudo. O objetivo final não é que a gente apenas observe a glória de Cristo à distância, é que nós a experimentemos. E como a experimentamos? Amando-o. Certo. E não com qualquer amor, não com o nosso amor humano falho e limitado. A oração diz: o amor com que o Pai me amou. Peraí, isso é vertiginoso. Como é que a gente poderia amar o filho com o mesmo amor perfeito e eterno que o pai tem por ele? Isso parece impossível. Seria impossível se fosse uma questão de imitação. Não somos chamados a imitar ou replicar o amor do Pai. Ah, entendi. O autor faz uma distinção crucial. Somos convidados a participar desse amor. A promessa é que o próprio amor do Pai pelo Filho, através da habitação do Espírito Santo em nós, se torna o nosso amor pelo Filho. Não é uma cópia, é o original fluindo através de nós. A gente passa a amar a Jesus com o amor de Deus Pai. Uau, ok. Isso precisa de um momento para ser digerido. Não é o nosso esforço, mas um dom. Nós nos tornamos canais do amor que já existe dentro da Trindade. Exato. Isso muda radicalmente a ideia de vida cristã de uma performance para uma recepção. Muda tudo de o que eu faço para Deus, para o que Deus faz em mim e até através de mim. Portanto, o autor amarra tudo isso de forma muito clara. O maior desejo de Jesus para o Natal, o presente que ele mais quer nos dar, é que a gente possa primeiro ver a sua glória e, em seguida, saboreá-la com a mesma alegria e deleite que o próprio Pai sente. Saborear, gostei dessa palavra. O presente de Natal que Jesus quer nos dar é a experiência dele mesmo, amado com o amor do próprio Pai. Então, o advento, dentro dessa lógica, se torna uma temporada de preparação não para ganhar coisas, mas para aumentar a nossa capacidade de receber esse presente. É como treinar o nosso paladar espiritual para poder saborear algo tão rico. É a analogia perfeita. O advento é um convite para reorientar os nossos desejos. É alinhar o que queremos com o que Jesus mais deseja para nós. Isso transforma a época de uma temporada de receber presentes materiais para uma de receber o dom da experiência divina. É uma mudança radical de foco. É, do que está debaixo da árvore para aquele que, simbolicamente, foi pendurado nela. Uma perspectiva que realmente muda o centro de gravidade de toda a estação. O material se concentra muito no que Jesus deseja para as pessoas, esse dom de ver e saborear sua glória. Isso me deixa com um pensamento final para ponderar. Manda! Se a gente levar essa ideia a sério, como a compreensão dessa perspectiva poderia mudar não apenas a forma como a gente vivencia as tradições, como acender as velas, mas também os nossos relacionamentos e interações durante este período. Se o nosso objetivo se torna refletir e compartilhar um vislumbre dessa glória, como isso se manifesta na maneira como tratamos nossa família, nossos colegas ou até um estranho no supermercado lotado? É a pergunta de $1 milhão, não é? Levar essa teologia do céu para a terra é uma excelente questão para se ponderar ao longo da estação. E nós vamos continuar essa exploração. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar mais fundo neste mesmo livro, Boas Novas de Grande Alegria, e ver como o autor desenvolve essas ideias dia após dia. Até lá!